com muita alegria, em clima de Semana Santa. Vamos cantar esse louvor. Rafinha. Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Hosana Rei, Hosana Rei. Amém! Boa noite, a paz de Jesus, o amor da Virgem Maria e o fogo do Espírito Santo incendiando o seu coração. Aqui estamos de volta no Resenha da Santidade, episódio número 2. Você que pensou que o Resenha tinha acabado, cai fora, irmão. Não, a gente tá de volta e voltamos com tudo no final do Resenha. Nós temos uma novidade para te contar. Queria aqui dar uma boa noite pro meu amigo Rafinha. Olá, boa noite, senhoras e senhores. A paz de Jesus e o amor de Maria. Rafa Vitor, conhecido como Rafinha, como nome artístico. Deus abençoe você e a sua vida. Estamos aqui de volta para mais um episódio do nosso podcast abençoado, Resenha da Santidade. O Resenha da Santidade ia acontecer no mês de fevereiro, mas por problemas de saúde nós não fizemos, né? Mas estamos aqui nesse mês de março, no final da quaresma. Amanhã inicia a Semana Santa, e como inicia a Semana Santa, nada como começar nessa música que todo católico ama cantar no domingo de Ramos, não é, Rafinha? Hosana Rei, Hosana Rá. E só sabe o refrão, na parte, ele é o filho, nananana, ninguém sabe mais. Então é um momento muito especial para nós, que hoje a convidada especial, uma grande amiga de caminhada, ela abriu espaço na agenda dela, falou: Maru, pode contar comigo nessa data. E olha que engraçado, quando eu fiz o convite para ela logo no início da quaresma, e para as coisas de Deus nada é coincidência, tudo é providência. Amanhã inicia a Semana Maior, Semana Santa, e no final ela vai dar uma mensagem para você, meu irmão e minha irmã, sobre a Semana Santa, amém? Então louvado seja Deus pela sua vida, acompanhar a gente nesse podcast Resenha da Santidade. Ela que canta, prega, anima, ela faz de tudo um pouco, que tem um marido maravilhoso, chapado do espírito, que toca a bateria como ninguém. Gostaria de apresentar para vocês Paulinha Lopes! Eu quero aqui cumprimentar todos vocês, gente, que alegria, até que enfim, né? Meu irmão, até que enfim a gente está aqui, meu Deus, foi assim, né? É tudo providência de Deus, tudo acontece na hora certa, então Deus seja louvado pela vida de vocês, por esse podcast maravilhoso, por você que nos acompanha aí, fica aí, não sai daí não, porque a gente vai falar sobre muita coisa boa aqui, vamos falar de missão, Semana Santa, semana maior para a gente que é católico, e eu penso assim, é uma oportunidade gigante da gente buscar essa renovação espiritual, interior, e que alegria, meu irmão, quanto tempo. Eu já me recordo aqui de quando a gente iniciou a nossa missão lá atrás, quando a gente... Somos jovens, somos jovens, jovens, mas eu me lembro daquele tempo com muito carinho, com muita gratidão por tudo que Deus ele fez, né, nas nossas vidas, através da nossa comunidade. Tantos encontros, rebanhões, encontros de jovens, e aqui estamos, né? Até aqui o Senhor tem nos sustentado, então bendito seja Deus. Obrigada, viu, meu irmão, pelo carinho, pelo acolhimento, por ter me convidado. Você falou da minha agenda, mas eu que agradeço por ter arrumado aí um espaçozinho na sua grade para acolher a Paulinha Lopes e o Varão, Moisés. Por favor, Varão, se apresente. Olá, irmão, tudo bem, irmãos e irmãs? É um prazer estar com vocês essa noite aqui, né? Então, eu sou Moisés, esposo da Paulinha, então, na medida do possível, eu vou acompanhando ela, dando aquele suporte, né? Para mim também é um prazer estar com esses irmãos aqui, né? O Júnior aqui, responsável por esse espaço, o Maru, irmão aqui. O Maru a gente conhece, assim, sempre falei para Ana Paula, o Maru tinha uma galera ali, era os loucos, né? Fogo no espírito, não tinha tempo ruim, então, assim, muito fervor, muita oração. Então, para a gente é um prazer estar aqui, né? A gente já é um pouco mais maduros, né? Um pouco mais experiente de vida, mas o fogo continua, irmão, né? Com certeza. Eu com um pouco menos de cabelo, mas aqui estamos nós. Então, é um prazer estar com vocês aqui e com você que nos acompanha em casa, tá bom? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Eu tinha combinado com Rafinha,
E para quem não sabe, eu e Rafinha é do grupo de oração Ressuscitados pela Cruz, na Santa Luzia Virgem Mártir. Antes do pessoal da Sagrada puxar minha orelha, eu também faço parte da paróquia Sagrada Família, ministro da Eucaristia, ao lado da minha digníssima esposa Desirê. Um abraço, um beijo, um cheiro e um queijo para minha filhinha Débora Maria. Filha, papai te ama. Se eu não mandar mensagem para minha filha, ela puxa minha orelha e torce meu pescoço. Então vamos acolher a Santíssima Trindade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Combinei uma música de Espírito Santo com a Rafinha para a gente já entrar no clima de oração. Se quiserem cantar, seja livre no Espírito, viu? Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça a minha voz. Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça a minha voz. Já não quero o que não te agrada. renuncio O que nos afasta. já não quero O que não te agrada. renuncio O que nos afasta. Sopra dos quatro cantos, Espírito Santo, enche o meu coração, sopra dos quatro cantos, Espírito Santo, e enche o meu coração, do início, Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça minha voz. Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça minha voz. já não quero o que não te agrada. Renuncio, nos afasta. já não quero o que não te agrada. renuncio O que nos afasta. Sopra dos quatro cantos, Espírito Santo, e enche o meu coração, sopra dos quatro cantos, Espírito Santo, enche, Deus, enche e enche o meu coração, E nós te pedimos essa noite, Espírito Santo de Deus, enche os nossos corações, enche a nossa vida. Vem, Espírito Santo, nos preparando para essa Semana Santa que vai começar no dia de amanhã. Vem, Espírito Santo, neste podcast Resenha da Santidade, que possa alcançar os jovens, possa alcançar as famílias, os homens, as mulheres de Deus.
Vem, Espírito Santo, sopra os 4 cantos da terra, ao nosso Papa Leão XIV, aos movimentos, às pastorais. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre o nosso Brasil, terra de Santa Cruz. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre as nossas famílias. Vem, Espírito Santo, nos dando força, nos dando vigor, nos dando unção de cada dia. Vem, Espírito Santo, sobre a nossa convidada, sobre a vida da Paulinha, sobre a vida do Moisés, sobre a filhinha deles, sobre essa missão, sobre esse propósito de mulheres de encontro. Vem, Espírito Santo, sobre a vida do Júnior, sobre toda a comunidade Fidelidade. Vem, Espírito Santo, nesta noite nós queremos renunciar ao pecado e declarar que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor da nossa história, Jesus é o Senhor das nossas vidas. Vem, Espírito Santo. Consagrando este momento a grande Mãe de Deus, a Virgem Santíssima, a cheia do Espírito Santo, rezemos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, São Francisco de Sales, continuaremos reunidos na presença de um Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aleluia. Agora sim, podemos começar o nosso resenha. Na verdade, já começamos. E para dar uma quebrada no gelo, você com essa cara séria, com esse cavanhaque maravilhoso, Paulinha, a gente tem um momento que se chama Missão Dada, Missão Cumprida. É tipo Tropa de Elite de Cristo, né? E aí, o nosso amigo Júnior vai mudar aqui o logo de Resenha da Santidade, vai para o nosso momento Missão Dada, Missão Cumprida. O legal é que você veio. E aí vai ter esse momento tanto com a Paulinha quanto com Vossa Senhorinha. Você topa sim ou não? Sim. Você topa, Paulinha? Claro, sim ou não? topo. Então a gente tem um copo super especial que é a dinâmica de Missão Dada, Missão Cumprida, né? Então, pegue um papel, Paulinha, por favor. Agora pegue um papel você, Moita. Isso, antes de abrir, calma, suspense. Não traveste não, tô ansioso. Calma. Eu queria dar um presente para Paulinha, nossa convidada super especial. A caneca do Resenha da Santidade. Gente, eu amo caneca, viu? Aí, saiu bala. Aí, tamo chique no último. Quero agradecer os patrocinadores, entendeu? E ó, recheada. Recheada. Tá. Tem uma lembrancinha aí dentro da caneca. Eu queria que você desse uma olhada no chaveirinho. Que lindo, gente. Nossa. É de Nossa Senhora. Nossa Senhora. Oh, meu Deus. Deixa eu segurar aqui, né, pra não chorar. Tem um papelzinho. Nossa Senhora. Ai, gente, a minha amiga tá aqui, ela vai entender. Ah, não, eu pensei que era Santa Teresinha. Mas é, serva de Deus, Maria Imaculada. Ai, gente, vocês são demais. Tem a oração. Tem a oração, ela é serva, né? Tá sendo estudada para se tornar... Caminhando, né? Para se tornar beata, depois santa. Ai, gente, que maravilha. Obrigada. Adorei tudo. E como são uma só carne, né? O presente é para tudo. Então, estamos... Eu assim, vi, gente, olha só como eu tô boa, até com óculos. Pensei em Santa Teresinha. Mas tá ali, tá junto da missão. Sim, glória a Deus. Santidade, né? Amém. Lindo, gente. Vou mergulhar em conhecê-la mais ainda. Agora é o momento, eu vou pedir para a Paulinha abrir o papel dela. Já pode, por favor. É o momento da descontração do quebra-gelo, né? Eu posso, como que é? Eu posso ler alto aqui? Vamos lá, deixa eu ver se eu fiz certo, que às vezes sanguíneo, né? Momento engraçado, é um momento engraçado. E abra o seu, por favor, Moeta. Momento engraçado. Isso. Você lê? Você pode ler. Posso ler?
perguntas e respostas. Então tá bom, aguarda aí o momento engraçado essa daqui. Rafinha, meu amigo. Aqui a gente ainda não tem aquele encartezinho. Isso, pergunte para ela qual desse. Letra A ou B, C, D. Vai, eu tô na outra. Letra Pergunta para a letra A, B, C ou D. Ai, meu Deus. Letra A, B, C ou D? Escolhe uma das 4 letras. Eu vou escolher a letra A. A letra A. A letra A. Rafinha, o que é a letra A? É um momento engraçado de pagar mico. Você topa sim ou não? Não, vamos junto. Então Estamos vamos aqui, já vamos isso já. é. Evidências. É pra você cantar evidências para nós. Quando eu digo que deixei de te... É pra ele cantar? Você! Deixa eu tentar lembrar a letra da... Peraí, vamos lá. Ou pode ser só o refrão, não E tem nessa loucura de dizer que não te quero, Vou vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo? Se eu não posso enganar meu coração, só quero ouvir você dizer que sim. Diz que sim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer continuar até o fim. Aê! Aproveitando, já que você cantou essa música dedicada para Moisés, uma das letras tinha lá uma declaração de amor. Então aproveita o momento, faça um momento de... Geralmente somos nós, os homens, os maridos, que faz a declaração de amor para a esposa. Mês que vem é aniversário da minha, dia 14 de abril. Então é o momento da Paulinha se declarar para você, meu lindo. Eu vou dizer o que eu disse ontem. Ontem a gente estava lá em Pirituba. Estávamos em missão, né? Como casal. E estávamos lá e foi até engraçado. A gente, enfim, caiu numa brincadeira lá, na volta, né? Brincando. Olha, até que eu te elogiei bastante no grupo de oração. E eu vou dizer a mesma coisa. Dizer que você é uma pessoa muito importante na minha vida. Vou falar assim que você é a base, assim. Eu não seria quem eu sou se não fosse você. Eu mudei muito e graças também a você, me impulsionando, segurando firme na minha mão. Ó, eu te amo muito, viu? Tudo que eu disser aqui não vai alcançar o amor que eu tenho por ti. Amém. Agora é a sua vez de declaração de amor para sua digníssima esposa. Nada estava improvisado, aqui é o mover do espírito também. Então, por favor. Eu gosto também assim. dizer para ela, né, que ela, sabe, a gente se conheceu ainda meninos ali, com 16, 17 anos, né? Ana Paula vinha ali de uma família bem sofrida e eu tive a experiência, né, de amadurecer com ela, né? Então ela já vivia ali algumas dificuldades com a família e eu aprendi muitas coisas com ela. Quando eu conhecia ela, né, eu tinha um raciocínio sobre a vida. E aí eu participei ali daquela experiência difícil dela, né? Ela já estava sem a mãe, com os irmãos tudo pequenos ali, né? E para mim foi um mundo, porque eu me dediquei sempre para ela, né? E eu colocava sempre essa frase para ela assim, falei, Paulinha, a missão minha, cuidar de você, fazer você uma mulher feliz, né? Estar próximo de você. Estamos aqui hoje, meu amor, né? Então eu te amo também muito, né? Eu tenho as minhas falhas, o meu jeito, né? Mas para mim é um prazer, é uma honra estar com você aqui hoje e todos os dias e todas as missões com ela. Eu acho que essa é a grande prova de amor, né? Gosto muito de cozinhar, sempre cozinho para ela, né? Eu faço as coisas. Então o meu amor eu vou demonstrando a cada dia, né? Então assim, cada um com a sua personalidade, com o seu jeito, mas é isso, né? É um ponto de equilíbrio. Amém. Aquilo que me falta sobra nela, de repente o que falta nela sobra em mim. E a gente, de fato, torna-se um só. Então eu te amo aqui. Perante os nossos irmãos e perante a você que está em casa, né? Acho que eu traduzi um pouco o que é esse amor. Glória a Deus, que lindo, que lindo. Um selinho para selar. Para selar literalmente. Agora é o momento de perguntas e respostas. Você está preparado, meu amigo? Preparadíssimo, tamo aí. Eu gosto assim. Então eu achei que nem ia estar aqui na mesa com vocês, eu achei que ia estar nos bastidores, mas estamos aqui. Vem com a gente, vem. Vem com a gente, vem. Aqui é resenha da santidade. É nós, daqui
fervoroso. Agora vai ser um momento de perguntas e resposta, tipo um ping-pong, Tá bom. entendeu? Pode ser, tem a parte 1 e a parte 2. Boa. É na lata, Na lata. menos de 15 segundos você tem que responder. Tá bom. A parte 1 é meio secularizada, depois a segunda é a parte santa, amém? Amém. Então vamos lá. Estrogonofe de carne ou estrogonofe de frango? Carne. Glória a Deus. Pizza ou lasanha? Pizza. Feriado na sexta ou feriado na segunda? Segunda. Boa, toca aí. Eu sou desses também. Segundona. Segundona. Ayrton Senna ou Rubinho Pé de Chinelo? Ayrton Senna. É lógico. São Paulo ou Real Madrid? Tricolor, irmão. Trimundial, isso mesmo. Agora essa é difícil. Chaves ou Chapolin? Os dois. Não, Chaves ou Chapolin. Chapolin. Boa. Dragon Ball Z ou Cavaleiro do Zodíaco? Cavaleiros. Boa, também. Homem-Aranha ou Superman? Superman. Boa. Mulher Maravilha ou Mulher Gato? Maravilha. Maravilha. Teletubbies ou Banana de Pijama? Bananas. Bananas. Nike ou Adidas? Nike. Motorola ou Samsung? Samsung. Parabéns, você completou com 100 pontos. Dignamente agora a parte forte do negócio, a parte santa. Na lata, viu? Teve uma ali que você deu uma titubeada. Vamos lá. Bento XVI ou São João Paulo II? São João Paulo. Boa. Terezinha do Menino Jesus ou Teresa d'Ávila? Menino Jesus, Terezinha. Menino Jesus. Senão você apanha em casa, eu sei. São Francisco de Assis ou Padre Pio? Padre Pio. Boa. Santa Rita ou Santa Catarina de Sena? Rita. Boa. Bíblia Ave Maria ou Bíblia Peregrino? Ave Maria. Ave Maria. Valmir Alencar ou Maru Alisson? Homem, né, irmão? Celina Borges ou Adriana Arides? Posso, tudo posso. Naquele que me fortalece, nada. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, tudo quero. Sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou, acho que reservou pra mim. E ali está, vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou vou me lembrar. Realizar os sonhos mais lindos que Deus sonhou. Essa aí. Tá respondido, né? Padre Léo ou Monsenhor Jonas Habib? Bom senhor. Monsenhor São Domingos Sávio ou ele que está aqui nessa mesa? São São Jesus. Carlos Acutis. Vamos de Ah. Carlos Acutis. Boa. Frei Gilson ou Padre Marcelo? Padre Marcelo. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Antigo Testamento ou Novo Testamento? Vamos de antigo. De antigo. Complete a frase. O resenha da santidade é? Santo. Santo, glória a Deus. Aê, muito bem. Pode dar os papéis para minha pessoa. Se você quiser colocar água aqui, Moisés pode colocar. Bom. Isso. Vamos aqui acompanhar o nosso roteiro, né? Esse é o momento do quebra-gelo. Se você quiser, Paulinha, tirar os chocolates, as relíquias ali, pode tirar. Rafinha, pode fazer a primeira pergunta para nossa amiguíssima Paulinha. Lá, porque eu vou tentar pegar. Tá na... Enquanto ele prepara, Mauro, posso só falar Pode. o porquê de algumas respostas, enquanto ele vai se achando? Sim. Chapolin e Chaves, os dois são marcantes. Mas o Chapolin tinha alguns enredos ali, porque ele é um super-herói muito louco, né? Então hoje a gente olhando,
como a gente gostava. Hoje você consegue ver ali, né, o cenário, as coisas, como é que era. Então, quando a gente era mais novo ali, pra gente aqui era um sonho, né? O pântano, né? A casa lá mal assombrada, então era Sim. mó barato aquilo, né? Você entendeu? Então, se for de bananas e pijamas e Teletubbies, eu já era adulto nessa época, né? Então, né, se a gente fala um pouco ali da década de 90, se encaixava. Então, Sim. Teletubbies, bananas já de 2000 pra cá. Já 2000 Então, pra cá. é isso porque eu falei um pouco pra você saber o porquê da minha resposta, tá? Aham. Não, maravilha. Vou te fazer essa daqui. Bom, primeira pergunta é: quem é Paulinha Lopes? Paulinha Lopes. Eu vou começar falando daquilo que mais hoje aquilo que é na minha vida mais importante, a minha identidade, né? A minha identidade, Paulinha Lopes, é a filha amada de Deus. E isso é o que me conduz em tudo que eu tenho hoje de maravilhoso na minha vida. Então, a minha primeira vocação, Paulinha Lopes, que é esposa do Moisés. A Paulinha Lopes, que é mãe da Mariazinha, Maria Clara, que foi fruto desse amor, né? Dessa decisão. A Paulinha Lopes, que é esposa, missionária, que é evangelizadora, que é guerreira, persistente, né? E que está o tempo todo perseverando para fazer a vontade de Deus. E eu falo assim que, na verdade, a missão que Deus escolheu para mim, não que eu tenha escolhido, né? Mas Ele que nos escolhe. Eu falo assim que é um elo que eu tenho com Deus de gratidão por tudo que Ele já fez na minha vida, de quem eu era e quem eu sou hoje. E nessa gratidão também Ele continua atuando na minha vida, cada vez mais me prendendo a Ele e me preservando, né, para salvação, digamos assim, né, para o último momento, né, que a gente nós estamos aqui, né, já que o nome desse podcast é Resenha da Santidade, e é isso, a gente está batalhando para isso, né? Glória Como a Deus. dizia São João Paulo II, que santo é aquele pecador que não desiste nunca, né? Vai caindo, mas vai levantando, vai caindo. Então é isso, eu me coloco nesse lugar, mas como filha amada, muito amada, que descobriu como é amada por Deus. Esse é o princípio de tudo, né? Do amor ordenado. Glória a Deus. Paulinha, quando a gente vê você nos encontros, ministrando, pregando, as pessoas não sabem de todo o processo que levou a chegar hoje a grande ministra de louvor que você é, a pregadora que você é, o projeto Mulheres com Propósitos, né? Fala um pouco pra gente como foi esse início de trajetória, de caminhada, porque, né, Moita, todo mundo pensa que Moisés já nasceu tocando bateria, já nasceu na igreja. A Paulinha já tem essa linda voz desde criança. Como foi todo esse caminhar, o seu sim, no início da caminhada? Foi num grupo de jovens, num grupo de oração, ou você era mais do mundo? Como que foi a experiência que você teve com Jesus? Então, na verdade, eu falo assim que a minha história, ela com a Igreja Católica, dentro do catolicismo, ela passou por 2 momentos, né? Eu vim de uma família que a minha mãe, ela tinha essa simpatia pelo catolicismo. Eu falo que ela tinha simpatia, era aquela devoção, né? Daquelas senhorinhas que gostava de escutar o terço no rádio, né? Não sei, assim, quem estiver nos acompanhando vai lembrar disso, quando colocava lá o terço no rádiozinho que nem era como hoje, né? Rádios antigos. E ali também na televisão assistia alguma coisa católica, mas assim, a minha mãe, ela não tinha aquele hábito de frequentar as santas missas, ela não tinha esse hábito, mas ela sempre impulsionava a gente, você tem que fazer a primeira comunhão, a primeira Eucaristia, depois tem que fazer o crisma, enfim, vocês precisam fazer a caminhada de vocês, né? E eu me lembro que eu sempre, essa questão da música, na verdade, eu só descobri muito depois. Foi quando Jesus me pegou, né? Porque, na verdade, eu me via muito assim, eu me lembro que era dia de domingo, assim, eu ficava sozinha no meu quintal, pegava assim a vassoura e ficava lá, né? Parecia que estava assim naqueles programas musicais, é isso aí. Eu fazia a parte do povo que assistia, ficava e ao mesmo tempo cantava. Então tinha
essa questão na minha mente, mas eu nem tinha noção de música, de cantar. Isso com 7, 6 anos de idade, eu tinha isso, né? E o meu pai, ele sempre era da música. Meu pai, ele era violeiro, seresteiro, né? Meu pai, minha tia também. Então, a veia da música veio do meu pai. Ele gostava demais de música, meu pai. Então, tenho certeza que isso eu herdei dele. Só que aí, o que acontece? Nesse contexto, né, da igreja, minha mãe, você tem que fazer a primeira comunhão? Você tem. Tá bom, vou fazer. Aí, comecei a fazer a primeira comunhão. E aí, fui seguindo esse caminho. Quando completei ali 9, 10, 9 ali para 10 anos, que eu concluí a primeira comunhão. Aí me chamaram para o grupo de jovens. Na época era adolescência, acho que era gente, eu não vou lembrar, porque eu sou uma pessoa que não sou boa para lembrar as coisas. Mas era o grupo ali dos adolescentes, e aí a catequista falava, gente, tem missa, né, das crianças e da adolescência, tal dia, tal horário, então quem vai vir ler? Eu falo, eu quero ler, eu gosto. Eu quero ir ler, quero ler. Só que olha só, gente, sempre fui muito tímida, né? Apesar de não parecer. E aí eu me lembro que foi um domingo, eu comecei a ler na missa e eu me perdi na leitura, porque eu sou assim, gente, eu me distraio às vezes, aí me perdi na leitura tal. E aí, depois, para voltar para a leitura, eu não conseguia voltar. E aí, eu fiquei muito nervosa, comecei a tremer, queria fugir da missa. E a catequista, calma, fica tranquila. Dei continuidade. Gente, depois disso, nunca mais eu voltei para Santa Missa. Nunca mais. Com 10 anos, nunca mais. Aí eu fugi da igreja, minha mãe, você não vai mais para missa? Você estava indo direto e agora não... não vou mais não, passei vergonha. Enfim. E aí depois fui viver uma vida, a gente foi, né, vai crescendo, adolescência, né, e aí um monte de mudanças, questionamentos, só que eu perdi a minha mãe muito cedo, eu tinha 12 para 13 anos de idade, somos, né, uma família de 5 irmãos, e dali, muito cedo eu passei por esse processo, né, de ficar sem a minha mãe, de não ter ela ali, acompanhando o processo da minha adolescência, então foi muito doloroso para mim, muito. Eu não pude despedir da minha mãe, então assim, eu não tinha nem muita consciência, né? O meu pai, ele tinha problema com alcoolismo, né? Ele tinha essa doença, era alcoólatra, mas ele não aceitava, não buscava ali naquele tempo, era tão difícil falar de depressão, naquele tempo não se falava muito, né? Sobre depressão, sobre ansiedade. E aí, ele não buscava ajuda, então, assim, foi uma adolescência muito complicada, muito difícil, cheia de desafios, de questionamentos, né? Eu me envolvi afetivamente nessa fase com alguns relacionamentos errados, equivocados, e não consegui. A gente, nesse período, é um período muito difícil, porque a gente está desatando ali, desapegando, né, da questão paterna, que a gente tem um vínculo, mas aí os pais têm que deixar e ao mesmo tempo segurar, né? E é uma fase de questionamento, de busca da identidade, essa fase da adolescência, né? Sim. É uma busca, assim, incansável, mas também a gente fica... É uma fase de critérios, ficamos muito criteriosos, né? É uma fase que a gente se questiona e nem tudo que as pessoas falam pra gente a gente consegue compreender, e também nem todo mundo consegue compreender a gente nessa fase da adolescência. Então foi muito doloroso, gente, doloroso. Eu me lembro que, assim, antes, né, de ter uma experiência com o Senhor nessa fase, eu me envolvi com uma pessoa e foi, assim, muito conturbado, sabe? Foi muito conturbado, e eu me lembro que eu orei para Deus e falei, eu quero tirar minha vida, né? Eu não quero mais viver. Eu entrei no banheiro, eu vi um frasco de shampoo, falei, vou tomar isso todinho aqui agora, porque eu não quero mais viver, eu tô cansada, a dor da minha mãe, da perda da minha mãe, eu ter que ser para os meus irmãos, porque eles eram novinhos, né? A minha mãe deixou 2 filhos, o mais caçula tinha 2 anos de idade. Então Deus. Ali eu tinha que ser uma mãe para eles, com 13 anos, né? Então, assim,
a outra tinha 4 anos, o outro tinha 10 anos. Então, você imagina a minha mentalidade. Eu ter que me colocar ali numa condição de responsável sem ser a fase para isso, né? Eu literalmente não vivi ali a adolescência como todo adolescente. Eu tive que realmente abraçar as dificuldades, os desafios da minha família, porque eu também tive que pensar em trabalhar para sustentar a minha família, porque meu pai, ele estava entregue na depressão, no alcoolismo, pela perda da minha mãe. Então ele ficou muito, muito mal com tudo isso. Então eu tive que me revestir de força, né? E falar assim, não, vou ter que trabalhar, vou ter que cuidar da minha família, vou ter que começar a protegê-los de alguma forma. Então eu me revesti daquela força que era uma defesa, mas por dentro dilacerada, por dentro ainda vivendo um luto muito doloroso pela ausência da minha mãe. E eu me recordo que eu falei, entrei no banheiro e falei assim, olha, eu vou acabar com a minha vida agora, não quero mais viver todos os dias de dor e sofrimento, mas olha, Deus, se você existe mesmo, você vai mudar a minha história, você vai mudar porque eu não aguento mais essa dor que eu tô sentindo. E aí, eu não tive coragem, né, de fazer o que eu ia fazer, saí de dentro do banheiro e deitei na cama. E dali, Deus, ele foi, né, do jeitinho dele, consolando o meu coração. E eu me lembro que eu comecei a ter a moção, tenho certeza, foi o Espírito Santo de Deus. Gente, eu não sabia o que era um terço, eu não sabia como é que rezava um terço, eu tinha fugido da igreja, né? Então eu não sabia como que rezava um terço, nem nada. Antes disso, deixa eu só colocar aqui, né, entre parênteses, porque assim, com todo esse dilema que eu estava vivenciando nessa fase, eu também fui visitar o espiritismo, porque eu queria falar com a minha mãe. Eu só fui visitar o espiritismo porque eu queria falar com a minha mãe. Eu queria que ela falavam que no espiritismo vinha, né? Que falava, que mandavam cartas psicografadas, assim que fala, né? Eu falei, não, eu quero falar com a minha mãe. Então, com toda essa rebeldia, ainda fui pro espiritismo e tudo. Chegando lá, minha mãe não falou comigo, ninguém falou comigo. Tudo em silêncio, uma resposta, assim, que eu não tive. E eu falei assim, então, vou continuar a minha caminhada. E eu consegui um trabalho, e eram muito jovens, assim, digamos que com tantos dilemas como eu. E foi uma fase, assim, bacana com eles, porque eles tinham também problemas com a família, mas eles eram muito bons, eram jovens que, apesar de não ter uma intimidade com Deus, mas tinham uma maturidade, porque traziam também marcas de sofrimento da infância, da vida. Então, ali, aqueles jovens naquele trabalho, nós nos identificamos. Aí, o que a gente fazia? A gente ia pro karaokê, ia cantar, aí ia lá, tomava cerveja, eu bebia muita cerveja. Bebia, sim, sem dó. E aí, nisso, eles falavam aí eu me lembro que eles falavam assim, não, vamos lá pro bar, né, que na época tinha o nome de Sensação, né, quem vai lembrar, ali perto da Marechal, e depois vamos pra igreja, vamos pra Renascer, vamos lá porque Deus vai falar com a gente. Eu falei, gente, a gente embriagado, ainda Deus vai falar com a gente, que loucura. Não, aí tinha dia que falava, não, vamos pra igreja, não vamos pra o bar, vamos pra igreja. Aí íamos pra igreja, aí eu vi aquela banda maravilhosa, clame ao Senhor. Eu falava, nossa, eu quero estar ali também, Jesus. Eu quero estar ali também. Aí tinha Santa Ceia, eu não entendia nada ali deles, né, do jeito deles. Mas aí eu fiquei assim, completamente empolgada com aquilo. Eu falei, eu vou ficar aqui, gente, porque isso aqui é maravilhoso. E aí, né, tudo, arrepios e emoções, e jovem gosta disso, né? E aí tinha, eu me lembro que o Expresso da Solidariedade. E aí, nesse expresso, eu tive uma experiência de levar, né, a sopa para os mais humildes e tal. E aí, só que aí teve um irmãozinho que estava intercedendo, e a gente estava em frente à Igreja Católica, a matriz. Aí ele falou uma coisa lá que, nossa, aquilo, eu lembrei da minha mãe, ele falou algo que eu falei assim, nossa, mas ele falando isso da Igreja Católica. Eu falei, não volto aqui mais não, também não. Aí já estava no espiritismo, tinha ido no espiritismo, não tive resposta. Fui para a igreja evangélica e vi ali que também não me encaixei, né, na conduta, com aquela característica. Aí eu falei, não é só música, é outra coisa, não, eu tenho que encontrar amor, né? Aí eu me lembro que
passei para essa parte do dilema de ficar se questionando, de querer tirar a vida, tal. E aí Deus, ele foi misericordioso comigo. E aí, conforme eu chegava, né, em casa, à noite, eu deitava na cama e me vinha aquilo, reza 50 Pai Nosso e 50 Ave Maria. 50 Pai Nosso, 50 Ave Maria, para você encontrar a pessoa que vai dividir a vida com você. Aí eu, tá bom, vou rezar 50, porque foi tudo muito junto, aconteceu tudo, igreja, missão, amor. E aí eu comecei 50 Pai Nosso, 50 Ave Maria. Eu tava rezando o terço ali, né? Aí, mulher de Deus, presta atenção. 50 Pai Nosso e 50 Ave Maria, viu? Ó, pega a visão aí. E aí, 50 Pai Nosso e tal. E aí, gente, eu me lembro que a minha irmã começou a dar, né, aula de crisma, junto com o Joãozinho. E aí, ela falou assim, olha, você precisa fazer o crisma. Você tem que fazer o crisma e já vamos comigo, porque é o seguinte, eu já te coloco lá seu nome e você já passa, já vai fazer teu crisma porque você já fez primeira comunhão, pra você não ficar afastado. Aí eu vou, mas só porque a mãe pediu, né? Porque a minha mãe, eu lembro que ela falava que era importante. Mal sabia eu. Ai, gente, o crisma foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Quando eu cheguei o primeiro dia, aí o Joãozinho pegou, começou a dar ali, catequizar a gente. Aí ele pegou e falou assim, olha, eu nunca vou esquecer essa frase. Ele falou assim, ó, Deus não é bobo. Deus, ele nos ganha pelo que a gente mais ama fazer. Aí ele olhou pra mim, o que você gosta de fazer? Eu falei, eu? E a sala cheia, né, de jovens ali. Eu? Eu gosto de cantar. Eu vou lá no Sensação, tal lugar, aí pego o karaokê e vai cantando, dança, olha a lua, dança se derramando. E é samba, não sei o que, patatá. E ele olhando pra mim, aí eu pego lá a cerveja tal, e ele olhando pra mim, Aí eu adoro cantar. Ele falou, então Deus vai ganhar você pelo que você mais ama fazer. Eu falei, olha que será? lindo. Aí, beleza, acabou o crisma, e aí veio o Cleiton e falou assim pra mim, olha, hoje vai ter um momento de adoração assim, assim, assado, e vamos lá, já que você gosta de cantar, né? Eu falei assim, ai, gente, não, tá bom, eu vou, né? Eu sou meia doida, né? Já vou logo. Aí fui, aceitei, cheguei lá, aí encontrei o Cleiton, encontrei lá uns jovens, o João, a Jaque, encontrei o digníssimo, e ele sempre assim, muito solícito, muito simpático, sanguíneo, prestativo, você, prestativo, carismático. A pergunta que não quer calar, quando conheceu ele tinha cabelo? Tinha cabelo, tinha um topetezinho. Igual o seu, irmão. Igual o meu? Igualzinho. Mais ou menos por aí. Tinha cabelo. Opa, e daqui eu tô vendo a sua nuca, né? Você tá só o clarão aí atrás. Olha isso. Daqui eu Sabia que você... E aí, eu diante dessa situação, cheguei lá, tal. Aí falei, meu Deus, eu me senti um peixe fora d'água. O que eu vim fazer? Ai, vou voltar pra trás. Nossa Senhora, que vergonha, não vou ficar aqui não, gente. Vou embora. Aí, quando eu pensei que ia embora, aí o Moisés sentou do meu lado, conversou comigo, falou, tudo bem, tal. E aí, você, irmã da Amanda, tal, começou a conversar comigo. Agora, aí os meninos, agora vamos cantar uma música. Aí eu, gente, mas eu não sei cantar nenhuma música católica, não sei, só sei Padre Marcelo. E agora, e olhe lá. Não, você vai ter que cantar. E eu me lembro que era a Vida Reluz, né? Diante do Rei, né? A música, nunca vou esquecer. E Deus Imenso. Aí você vai aprender a cantar e você já vai cantar. Eu, gente, mas como assim? Aqui é assim. Aí peguei tal, o microfone. E eu comecei a cantar aquela música, né? Não sou nada, eu bem sei, tão pequeno, um grão de areia em tuas mãos. Você podia dar uma palhinha, Deus Imenso, pra nós, por favor, aproveitar. Vou logo pro refrão, né? Então tá. Te adorarei, meu Deus, enquanto eu existir, proclamarei as maravilhas que fizeste em mim. O teu calor me envolve, o teu olhar me acalma.
e em teus braços o teu amor inflama minha alma. Que posso mais dizer se o coração já disse te amo? E aí fui cantando essa música diante do rei, falei, gente, que músicas lindas. Aquilo foi ganhando meu coração, sabe? E ali a minha vida parece que ela foi tendo sentido. Assim, eu fui passando um filme assim na minha cabeça de tudo que eu estava vivendo na minha família, na minha adolescência. Toda a dor ali era como se o céu tivesse ali adentrado no meu coração. Como não? O céu adentrou no meu coração. E ali o pessoal começou a orar, no final, começou a orar em línguas, eu fiquei com medo. Mas eu falei assim, não, isso é coisa boa, porque é algo bom, tá me tocando, tá me ganhando. E um povo bom, sabe? Que você olhava assim, um povo bom, que eu via assim, nós não somos perfeitos, mas assim, o povo de Deus é um povo diferenciado. Né? O João, ele foi essencial na minha vida, sabe? O João, quando ele veio conversar comigo, assim, ele foi uma resposta de Deus num tempo de dor da minha vida. Eu devo muito da minha conversão para o João. Tudo que, assim, eu tive como credibilidade, empregação, enfim, tudo que ele foi confiando, e ele foi um pastor mesmo, que foi ali pastoreando a ovelha que estava ferida, que estava machucada. Eu estava muito ferida, muito machucada. Nem tão preparada para entrar num relacionamento. Mas eu sempre tive no meu coração essa fé no amor de Deus. Né? Eu sempre, graças a Deus, eu acho que, embora eu não entendesse que o amor é uma decisão, não é um sentimento, mas eu sempre carreguei isso. Então eu falava, não, Deus vai preparar um homem certo na minha vida, uma missão. E eu sabia que a minha missão não seria naquela igreja evangélica, mas que seria onde Deus quisesse. E ali o João foi me evangelizando, foi falando, olha, volta mais vezes, volta, porque... Aí ele falou algo assim, sabe? Que eu era como se fosse a menina dos olhos de Deus, né? E eu falava, nossa, mas que coisa profunda, muito profunda. E se sabe que quando alguém te evangeliza, algo que fica muito forte na sua alma, não é só o fato da pessoa falar para você, mas é a autenticidade de um missionário, de um discípulo, de um apóstolo. Glória a Deus. Ele tinha verdade no que ele falava, porque o João, ele tem um testemunho extraordinário. Depois você traz ele aqui, porque ele vai contar para você. Então, a verdade dele alcançou o meu coração. Eu precisava de verdade, eu não precisava de emoção. Porque emoção passa. Sentimento passa. Então eu precisava de verdade na minha vida, porque tudo que eu estava vivendo era muito sem consistência, sem base, era muito emocional, né? Até quando eu cheguei na igreja, que eu escutei lá a música, coisa mais linda, mas era tudo emoção, e Deus já estava falando, escrevendo a minha história, filha, o que eu tenho para você é eterno. Glória então eu vou te colocar num lugar que toda experiência que você vai viver será assim. E na minha vida, tudo que eu vivo é assim até hoje. E aí foi aonde eu tive a experiência de conhecer o Moisés, os meninos que me acolheram no ministério. E aí foi aonde eu comecei a cantar ali no grupo de oração. Na verdade, primeiro foi adoração, depois eu fui conhecer a renovação, a RCC, e aí fui participando dos encontros. Na época, não era nem como é hoje, era Secretaria Rafael, Secretaria Davi, né, de Artes, Música, era Paulo Apóstolo. Então, ia frequentando, ia nas formações, ia nos retiros. Era um fogo, era uma unção, era um poder de Deus na minha vida verdadeiro e consistente que eu precisava desse alimento. E aí é a história da samaritana, que sempre ia buscar água naquele poço e que sempre voltava. E quando Jesus olha para ele e fala, se você soubesse quem está aqui, você me pediria, né, de beber, porque ele pede para ela, né, água, e aí ele fala, né? Então, ali foi a minha história. Eu me coloco naquela mulher, porque ela já tinha tido várias histórias de amor. Eu já havia me relacionado
outras vezes, com todo respeito ao Moisés, mas eu não casei, aliás, eu não comecei a namorar o Moisés virgem, né? Infelizmente, porque eu estava muito ferida por causa da perda da minha mãe, muito carente. Era uma jovem que estava buscando de fato a felicidade. Então eu achava que tudo aquilo que chegasse para mim e me apresentasse, né, acolhimento, que aquilo seria realmente de fato a minha felicidade. E aí eu fui tendo essas experiências malucas. E aí Deus foi lá e me ganhou com algo, realmente ele me levou para esse poço, para essa fonte, aliás, poço não, para essa fonte maravilhosa, de onde jorraria água, assim, abundantemente, saciaria de fato a minha sede. E foi lá, na Capela São Vicente, na Paróquia Sagrada Família, e na época Padre Paulo, e assim, eu tive uma experiência muito profunda com o Espírito Santo. Então, a minha história se dividiu nessas duas partes, nessas duas fases. Mas a segunda foi um crisma sensacional, um crisma extraordinário, aonde eu fui muito bem evangelizada, com um alimento, uma nutrição muito consistente. E daí eu comecei a cantar nas missas, os grupos de orações, os encontros, aí vinham os rebanhões e tudo mais. E daí foi acontecendo na minha vida dessa forma. Paulinha, agora queria que você contasse como que nasceu Mulher de Propósito. Quero dar as boas-vindas à nossa grande amiga, praticamente da minha família, Elisete, aqui. Seja muito bem-vinda ao nosso Resenha da Santidade, viu, meu irmão? Se apresente, não fique com vergonha, não. Vem um pouco mais pra frente pro povo te escutar, intercessora do fogo. Bom, eu, Elisete, casada, tenho uma filha, conheci a Paulinha pela internet na época da pandemia, e o projeto Mulheres de Propósito é um projeto que realmente mudou a minha vida. Glória a Deus. Eu sirvo na igreja, participo já há muitos anos, mas dentro desse projeto eu acabei tendo muitas experiências e conhecimento que eu não tive ao longo do meu tempo de experiência servindo na igreja. Então, assim, muito profundo, muito forte e muito transformador. Aleluia. Deus abençoe. Agora vamos para nossa missionária. Então, dando uma resumida aqui, né, dessa experiência. Durante o tempo que eu estive na RCC, que foi extraordinário, tive essa experiência, conheci o Moisés, meu esposo, casei, né? Tive uma filha maravilhosa, Maria Clara. E aí demos continuidade na missão, só que chegou um tempo que Deus me pedia mais. Vai, filha, vai para águas mais profundas. Porque eu estava já há 16 anos na mesma capela, no mesmo lugar. Então, assim, a gente tinha ali uma experiência ali. Toda a experiência que eu tive com a RCC foi sempre ali. E é como se Deus falasse, você precisa avançar, você precisa avançar. E eu falava, meu Deus, mas pra onde, como que? Eu sempre tive o desejo de gravar. Na verdade, eu falo que foi Deus que colocou esse desejo de coração, da gente gravar um CD. Gravamos um CD, foi assim, um trabalho que bem autoral, assim, então exigiu muita oração, espiritualidade, leitura da Bíblia. Então, assim, tanto que o primeiro CD ele tem muito de passagens bíblicas. E aí fizemos esse primeiro trabalho. E aí, curioso, que foi ali por volta de 2016 que a gente lançou esse projeto. E aí, depois, o Senhor falava, vai para águas mais profundas. E aí, a pandemia foi em 2022, 2020, né? 2020, né? Neste contexto que eu lancei o CD, eu me lembro que 2016, 2017, eu comecei a apresentar o trabalho, conversei com o pessoal para não, digamos assim, me afastar da RCC justamente para buscar esse caminho que o Senhor colocava, bradava no meu coração. E aí foi aonde eu fui, me afastei um pouco. Nesse meio tempo, eu tive um problema seríssimo de síndrome do pânico. E aí eu tive também que tratar e tudo mais, porém veio a pandemia. Então eu não consegui levar esse trabalho a muitos lugares assim adiante, porque veio a questão da pandemia, então ficou meio que assim, o primeiro trabalho ficou meio que parado. E aí na pandemia
vendo aquela luta de todo mundo evangelizar, eu falava, gente, como assim? Eu preciso evangelizar, preciso apresentar o trabalho, preciso apresentar minha missão, que as pessoas conheçam a Paulinha, como que é a Paulinha, a essência da Paulinha, como é que eu vou fazer? E aí me veio a ideia de rezar o terço todas as manhãs no Instagram, porque eu vi que muitos comunicadores, muitos missionários começou a ter esse propósito, né, de levar a missão através das mídias, que era o único lugar de fala para nós naquele momento onde todo mundo estava recolhido. E nossa, gente, eu não imaginava. Eu falei, mas como que eu vou começar tudo aqui? E eu me lembro que eu estava orando e me veio o terço da vitória nas batalhas, que é o de um padre querido, que eu acabei conhecendo depois, mas assim, nem sabia quem era o padre, mas vamos rezar o terço da vitória nas batalhas, e tem muito a ver com tudo que a gente estava vivendo, né? Estava vivendo naquela instância. Então, começamos a rezar com 10 pessoas, né? E conheci as meninas, a Eli, a Elisete, a Lene, fui conhecendo. Aí vinha 10, vinha 15, vinha 20. Aí, de repente, todos os dias eu rezava, de segunda a sexta-feira, a partir... Gente, e na época o Instagram, ele tinha uma coisa, não sei se vocês se lembram, ele tinha uma coisa assim de tipo, deu aquele horário, ele, acho que era 1 hora, sim, ele já caía, né? A gravação caía. E aí eu ao vivo, às vezes estava falando uma coisa muito importante, pá, caiu. Gente, aí ficava com gostinho de quero mais. Sim, sim. Eu me lembro que ficava com gostinho de quero mais. E aí as meninas voltavam. E aí dali a pouco era 70 pessoas, a gente chegou a bater 130, 140. Gente, eu falava, meu Deus, o povo tá com sede. Só que eu, gente, eu sou muito... Eu não sou aquela pessoa ludibriada, com números, eu sou muito assim, eu não percebia isso, sabe? Eu não tinha, eu estava ali rezando e vinha testemunho, e vinha pedido de oração. E aí eu falava assim, gente, o que tá acontecendo? Ah, vou aqui na onda do Espírito Santo. E aí eu conheci muitas pessoas do Brasil todo, amém, sabe? Do Brasil todo. Eu, assim, era muito testemunho de muita gente pedindo oração e contando testemunho. Eu tenho até isso no meu Instagram. E daí eu conheci as meninas, foi passando esse período de pandemia, e aí as meninas falaram assim, olha, Paulinha, eu acho que seria legal se a gente fizesse um encontro, sabe, para mulheres, né? Porque precisa, as nossas mulheres, a gente não tem, sabe, isso forte aqui. Então a gente precisa criar isso, ter isso. Vamos tentar elaborar um encontro, sabe, onde a gente vai ter momentos profundos de experiência de oração nesse encontro, vai ter cura, vai ter palavra. Aí eu falei, meu Deus do céu, mas como é que eu vou fazer isso? E ao mesmo tempo naquela questão da missão, tal. Não, vamos embora. Aí um dado momento, vamos fazer aonde? Ah, sei lá, vamos achar um lugar, uma paróquia. E eu me lembro, o primeiro encontro a gente fez na São Pedro Apóstolo. Na São Pedro Apóstolo, tá né? Bom. E aí lançamos esse convite, né? Esse desafio de chamar as mulheres que estavam ali rezando com a Paulinha, com as meninas. Vamos fazer esse encontro, só que assim, sai do virtual para vir pro presencial. E aí eu me lembro, o primeiro encontro, a gente teve assim uma boa recepção. Tivemos assim um encontro simples, mas um encontro assim muito acolhedor, um encontro assim muito tocante. Tivemos assim, foi muito especial, né? Porque pra gente criar ali do zero, como que a gente vai elaborar, com quem a gente vai falar, que padre vai nos ajudar. Então, para nós, assim, foi desafiador demais, porque sair ali do nosso habitual, do que a gente nunca tinha estruturado, para fazer o que a gente ia fazer. E nesse meio tempo também, eu tive o prazer de conhecer a Canção Nova em São Paulo, né? E missionários, inclusive missionário que morava aqui em São Bernardo, o Cezinha, e que hoje ele está em Cachoeira Paulista, mas na época ele estava aqui em São Paulo. E ele me chamou também para fazer um programa lá de rádio, e dali eu também tive o convite para fazer o Gente de Fé, e aí eu fui conhecendo também os missionários da Canção Nova em São Paulo. Então, eram duas situações muito paralelas que ali aconteciam na minha vida missionária. E aí foi abrindo também portas para mim, né? Onde eu fui tendo a oportunidade de conhecer missionários, de conhecer a Canção Nova, o carisma da Canção Nova, né, de conhecer pessoas muito boas dentro desse carisma, que me ajudou também dentro do projeto, que também
foi ali aconselhando como o padre Anderson Marçal, da Canção Nova, e fiquei lá por muito tempo em São Paulo, lá na paróquia Santa Cândida, e a gente fazia as missas lá, teve um período que elas estavam sendo televisionadas, então era muito novo para mim, era uma responsabilidade. Eu falava, meu Deus do céu, padre, não, vai, eu preciso de você aqui, vamos que vamos, eu tô aqui também, preciso que as coisas aconteçam, tal. Então fomos caminhando ali com essa missão da Canção Nova, e foi uma experiência, porque até hoje eu colaboro com a Canção Nova, não sou ali missionária da missão, mas me considero filha do carisma. Eu falo que eu sou, filha também do carisma. Nesse meio tempo já até eu falo, gente, até sonhar com o Padre Jonas me cobrando missão. Missão. E aí foi muito legal, porque paralelo a isso foi, digamos assim, fortalecendo esse chamado com as mulheres. E eu não sabia que um dia na minha vida eu poderia ter este chamado. E esse chamado das mulheres foi se tornando assim, foi tomando uma proporção, uma dimensão, porque a gente começou a criar esse caminho, de tipo, cada ano vamos fazer 3 encontros. 2 no teatro, pra gente atrair pessoas que nem são da igreja, mulheres que nem são da igreja, porque a característica do nosso projeto, ela é muito peculiar nesse sentido, a gente acaba atraindo pessoas que não têm o hábito de ir para a igreja, de ir para a missa, muitas mulheres que às vezes fazem parte de outras denominações, que se simpatizam também com outras seitas. Então a gente, dentro do teatro, o que é importante a gente fazer, vieram me questionar, por que você não faz sempre na igreja? Então é importante que também a igreja seja essa igreja em saída que acolha, como Jesus, ele sentou com as prostitutas, os pecadores, os cobradores de impostos, Tem aquela palavra muito linda que ela é muito marcante no meu coração. A Galileia dos gentios viu uma grande luz. A Galileia dos esquecidos, que era aquele povo mais injustiçado, aquele povo que era marginalizado, que era tido, como um nada, um ninguém. Aqueles que eram literalmente esquecidos foram lembrados por Deus, pelo Senhor Jesus. E foi lá onde ele foi pregar. Foi lá no olho do furacão que ele foi pregar. Então, por que eu tenho que ficar acomodada dentro da igreja? Porque, gente, é fácil estar na igreja pregando. É uma maravilha cantar nas missões da Canção Nova. Porque o povo já está adepto. O povo está ali, mas o povo está aberto, sensível ao Espírito Santo. Mas, e quem não está? É um desafio você pregar, por exemplo, para quem está resistente, porque está com a alma totalmente ferida, e você está trazendo uma palavra nova, é um desafio. O nosso projeto, ele é um desafio. Por exemplo, hoje eu quero mandar um abraço pro meu querido, traz o Padre Cláudio aqui também, tá? Amém. E ele gosta, deixar. viu? Ele vai trazer. O Padre Cláudio, ele é um diretor espiritual do nosso projeto. Maravilha, olha que lindo, e Deus assim, ele é um sacerdote que muito nos ajuda, que muito nos instrui, e é assim, sensacional. Ele é comunicador, ele tem esse dom, ele tem esse carisma. Eu amo o Padre Cláudio. Ele é um irmão para mim, mas ele é um sacerdote maravilhoso. Ele tem uma caminhada firme, sabe? É um padre que ele tem um carisma lindo também de cura. Então, e também esse carisma de tocar nas ovelhas, de se deixar ser alcançado. Eu sei que a vida de um sacerdote, ela não é fácil, mas não são todos os padres que têm um carisma de proximidade para com as suas ovelhas. E tá tudo bem, porque cada um tem, um é sanguíneo, outro é colérico, outro é fleumático, outro é melancólico, tá tudo certo. Cada um tem o seu temperamento, cada um tem a sua personalidade. E a gente tem que respeitar. Agora, o Padre Cláudio, ele é peculiar porque ele se deixa ser tocado. Ele é humano, sabe? Ele na humanidade dele. Então, ele ali, a gente fala a mesma língua, ele conversa com o projeto nesse sentido. E aí ele foi instruindo a gente. E esse plano de levar para o teatro era exatamente isso, porque Jesus queria visitar a Galileia das esquecidas, das marginalizadas. E a gente teve muitas mulheres. Uma coisa que a Paulinha comentou, e é assim, a gente entende que desde lá em 2020, Deus já tinha esse sonho de ter esse projeto. Então a gente sempre fala que não é o nosso projeto, é o projeto realmente de Deus, porque a gente vê a cada encontro os mimos que Deus nos dá. Jesus nos presenteia com coisas assim que depois do encontro a gente fala, meu Deus, olha o que a gente viveu, como ter uma missa,
Jesus, que sempre está presente, assim, no teatro, ostensório, né? né? No teatro, Na missa. conosco, na missa. Então, assim, e cada detalhe mesmo. E aí a gente vê quando foi pro teatro, a gente assustou muito, porque realmente foi uma experiência muito diferente, né? Sim. E a gente vê aquele teatro cheio de mulheres, assim, sabe? E a gente, no começo, eram só nós 3, né, Paulinha? Era 3 mulheres para estruturar um evento enorme, né? Tipo assim, as pessoas acreditavam. Assim, ao olhar humano era impossível É isso, impossível, sabe? sim. Mas assim, e quando como a Paulinha nos escolheu, assim, a gente fala mesmo que é de Deus, porque a Lene, que a gente começou, eu não conhecia a Lene. A gente servia na mesma paróquia, só que a gente não se conhecia, não tinha afinidade. E aí a Paulinha escolheu pelo Instagram, as pessoas que ele, não sei, o Espírito Santo, não sei porquê, né? Ela escolheu. E aí a gente se falava só por mensagem, pelo WhatsApp. E aí ela falou, não, vou fazer um vídeo, né? Vamos conversar para a gente poder se conhecer, né? E aí, quando eu vi a Lene me viu, eu falei, nossa, mas eu te conheço. Então, assim, a gente servia na mesma paróquia e a Paulinha, através do projeto, né? Através do Espírito Santo, nos chamou. Glória a Deus. E assim, e é uma coisa que é sem explicação Não mesmo, dá. assim. A gente até tenta. Quando a gente começa a conversar, tomar o nosso café e tentar entender as coisas de Deus e por que dá certo. E no meio de tudo isso, Deus falava no meu coração, vocês precisam ir falar com o bispo e mostrar para ele que vocês caminham em obediência. Glória a Deus, Vinha essa que voz de Deus, do Espírito Santo. Eu falei, realmente, porque nós não podemos ser uma igreja dividida. Sim. A gente não pode simplesmente elaborar um projeto e pensar, né, por soberba, por pura presunção, que a gente pode caminhar sozinha, que a gente não precisa de caminhar em comunhão com a nossa mãe igreja, porque ela é nossa mãe, ela dispõe de sacramentos, né, maravilhosos, justamente para nos nutrir, para nos formar, né? A igreja ela tem todo ali uma estrutura justamente para nos formar para isso, para a santidade, para a eternidade. Como é que eu vou pegar e entrar dentro de um projeto e ter, né, a audácia de pensar que eu ou nós conseguimos sozinhas? Não. Jamais. Então, a gente sempre fala, né, tudo começou pela Trindade, que éramos em 3, então a gente é a Trindade aqui. E é isso, porque a Trindade é esse amor, essa comunhão perfeita, perfeita. O Pai, o Filho e o Espírito Santo em perfeição, né? Algo que não um mistério que para muitos é assim, incompreensível. E é o que a gente vive, algo de incompreensível, mas que super é a verdade, é Deus ali agindo. É o mesmo Deus. Então, seria muita audácia prosseguir sem essa comunhão. Tudo o que a gente faz é em comunhão com a igreja. Tudo o que a gente faz, por isso que a gente gosta de trazer padre para pregar, por isso, até o padre Anderson da Canção Nova falou pra gente, sempre coloquem isso, filha, sempre façam isso, filha, coloca alguém, uma liderança da igreja, porque isso dá crédito para vocês, as pessoas vão olhar, e com tudo isso, às vezes as pessoas até, mas vocês não têm uma igreja? Não tem, não. A gente tem, inclusive, nossas células, vou até fazer o convite aqui, acontece a cada 20 dias, lá na paróquia São João Batista, na Capela do Divino Espírito Santo. A gente faz, até isso o senhor falava, vocês não podem ficar só nos eventos, vão a cada 20 dias ali um encontro. Então, a cada 20 dias a gente se reúne à noite, numa sexta-feira à noite, e ali a gente ora, a gente canta, a gente prega. Então, assim, essa vivência o Senhor vai fortalecendo. E foi daí que conversamos com o Padre Cláudio, ele nos ajudou, e aí pedimos, né, uma audiência, não sei se esse é o nome correto, me fugiu, mas para falar com o senhor bispo, né, com Dom Pedro Cipollini. Preparamos todo um dossiê, depois de 3 anos em missão, a gente tinha foto, tínhamos os temas dos eventos, aí preparamos todo o dossiê, né, a gente fez toda uma pastinha com tudo, evento, foto, os pregadores, os temas, e aí fomos até a sala do senhor bispo e nós apresentamos o projeto porque queríamos aprovação eclesiástica. Glória a Deus. E daí ele olhou, falamos que as nossas baluartes seriam Terezinha e Teresona, Teresa Dávila e Santa Terezinha do Menino Jesus. E aí ele ficou muito tocado e nos surpreendeu porque poderíamos sair de lá com uma instrução, olha, fala com tal pessoa, fala com tal pessoa.
Mas não. Olha, gente, foi coisa de Deus, porque assim, quando a gente chegou lá com o dossiê e mostrou para ele muito observador, né, muito criterioso, mas o que ele amou foi esse gesto de reconhecimento, de humildade, da gente falar, a gente não quer caminhar sozinha, a gente quer caminhar debaixo da autoridade da igreja, em obediência à igreja. Sempre esse vínculo de comunhão, seja o que for, a gente falou para Dom Pedro, nós queremos caminhar em comunhão com a igreja. Falamos para ele isso, olha, a gente vai para os teatros porque justamente a gente quer realmente alcançar também as mulheres marginalizadas, aquelas que muitas vezes não tem um olhar, ou que é julgada quando vai para a igreja pelo modo de se vestir, pela maneira de se portar, mas elas só estão daquele jeito por causa da história de vida delas. Então, assim, falamos com ele e tudo mais, e ele aceitou e falou, sim, vocês têm o meu aval, eu vou preparar uma carta, e depois vocês aguardem, porque vocês receberão. Depois, o secretário dele entrou em contato conosco e nos mandou essa carta, nos concedendo, então, a aprovação eclesiástica do projeto, que hoje ele trabalha na diocese, mas sob o olhar dele. E a gente sempre pediu a Deus, né, para que ele pudesse estar conosco um dia, e esse ano vai ser a primeira vez, em agosto, nós vamos fazer um evento na Mitra, e teremos a alegria de tê-lo conosco nesse encontro, para selar mesmo esse trabalho que não é fácil. Não é fácil, porque assim, quando você já tem um trabalho estruturado dentro de uma paróquia, você tem, de certa forma, você tem um maior crédito, porque as pessoas que estão ali no dia a dia acompanhando dentro de uma paróquia, como um movimento, como uma pastoral, é mais fácil, diria assim, né? A presença das pessoas. Eu, quando tenho encontro, meus cabelos já começam a ficar em pé, porque eu faço muita propaganda, sou eu com as meninas, que a gente manda muita mensagem e chama mesmo, chama de novo, chama hoje, chama amanhã, chama depois. Então, assim, é um trabalho, assim, de formiguinha, mas persistente, mas que, graças a Deus, tem dado certo, né? E, assim, Deus tem muitos planos para nós, né, Eli? E claro, e assim, o melhor de tudo, nós temos sentido que, para nós temos o salto que como mulher a gente deu, o salto também como na nossa identidade, na nossa essência, tudo que é a base, né? Somos em 10 mulheres hoje na base, saiu de 3, foi para 10. Já aumentou. Exatamente. Então, assim, a gente percebe também que essa graça tem alcançado a nós, enquanto mulheres, no nosso comportamento, na nossa vida de virtudes, né? Então, assim, a gente tem percebido que nós também temos recebido de Deus as bênçãos espirituais. Isso para nós é maravilhoso, porque a gente pode, da mesma forma como eu precisei de um testemunho autêntico, nós também hoje temos para poder proporcionar isso para elas. Então a gente tem percebido que Deus ele tem cada vez mais nos lançado desafios, mas para isso, para que as pessoas elas não querem mais, sabe, ô Mário e Rafinha, as pessoas elas não querem mais o superficial. E por mais que queiram, sabe, vão lá, mas depois volta tudo de novo. Elas querem algo consistente, algo autêntico mesmo. E é isso que a gente busca dentro do nosso projeto. Glória a Deus. Né? É isso que a gente tem buscado, né, Eli? Com Sim. todas as nossas fragilidades. Eu agora vou falar da Eli, da Lene. Eu tive uma caminhada, tem 24 anos, mais ou menos, né, que a gente está encaminhada. E essas meninas, eu fico impressionada, porque a Eli, ela tem uma linda caminhada, é ministra da Eucaristia também com o esposo. A Eli já fez participação na Missão Belém um longo período, né, Eli? Sim. E teve experiências em lugares maravilhosos. Mas eu não sei explicar, assim, com riqueza de detalhes. Eu olho para essas meninas, a maturidade delas me comove, porque a maneira como elas tratam o projeto e a maneira como a gente conversa, a maneira como elas expõem a maturidade espiritual com que Deus está fazendo na vida delas, eu falo, gente, é difícil encontrar isso na caminhada, sabe? Porque as pessoas, elas estão vivendo numa superficialidade, assim, muitas vezes no oba-oba do que é hoje, né? A gente vê, assim, essas coisas com as mídias sociais, as pessoas às vezes mostram uma coisa que não é verdade,
né, que tá ali mascarando uma dor, um sofrimento. E aí eu conversando com essas meninas, assim, eu falo, gente, como que vocês são maduras, como que a maturidade de vocês me comove, porque é tão difícil, e como Deus coloca pessoas certas na nossa vida para que a gente possa viver o chamado dele. Sim. Eu falo, às vezes elas falam, Paulinha, não, gente, olha, se não fosse vocês na minha vida, no meu ministério, na minha missão, olha, intercedendo por mim, rezando, às vezes quando eu tô longe, nas missões, ou perto, quando a gente tá, se não fosse a vida dessas mulheres, delas, que eu falo assim, que é uma vida autêntica mesmo, eu não seria quem eu sou também, né? Claro, eu tenho a minha família que me apoia, em primeiro lugar, minha primeira vocação é meu matrimônio, é minha casa, é minha família, isso para mim é irrevogável, né? Agora, falando dessa questão de fora, da realidade de fora de casa, porque eu vou em muitos lugares, a gente vai em muita missão fora, né, assim, da nossa região, da nossa diocese, e a gente se depara com muitas situações, Sim. com muitas pessoas boas, algumas pessoas fragilizadas. Então, não é todo lugar que tem assim, ó, um chocolatinho, uma aguinha. Às vezes a gente enfrenta, né, os desafios da estrada, né, difícil. Mas eu falo assim que estar com essas meninas assim, eu falo que é um ensinamento muito grande. Eu aprendo muito com elas e eu vou levando para onde eu vou. Essa experiência, essa troca que a gente tem, a gente vai levando para nossa experiência, para minha missão, né? Onde eu vou pregar para as mulheres, nos eventos que tem, ou para jovens também, né? Ou para casais. Então, assim, a gente vai levando essa experiência que a gente tem, assim, de amor. O que a gente tem, a Elisete vai confirmar isso, que a gente preza dentro da nossa missão é o respeito, o amor mútuo, né, que isso cada vez mais for, que a gente se ame. Esses dias eu dizia que a gente tem que se amar nessa base, a gente tem que... Gente, amor não é sentimento. Tem dia que a gente não vai estar bem, mulher, tu sabe, né? Tem dia que o hormônio vai estar à flor da pele, a gente não vai estar bem. Então é assim, mas amor sobrepuja as diferenças. Então eu falo sempre isso pra ela, a gente tem que se amar, se amar, se amar. E é isso que a gente... ver dentro do nosso projeto esse carinho, não, tem dia que a outra não tá bem, vamos orar por você, minha irmã, vai ficar tudo bem. Aí a gente fala que ela é a mais meiga, mais quietinha, mais fleumática. Mas eu falo que ela é a fleumática moldada, porque ela é muito observadora e ela é muito cirúrgica, né? Eu falo assim, a maturidade da Elisete, assim, eu falo, gente, olha, eu fico chocada. Não, mas a Paulinha fala isso, mas se a Lene estivesse aqui, ela ia falar a mesma coisa. A Paulinha é uma pessoa diferenciada, ela fala muito da gente, mas ela sabe o quanto ela é importante para nós, porque a Paulinha, ela é uma pessoa muito disponível, sabe? Por mais que ela tenha toda a missão, ela tem, mas assim, qualquer momento que você precisar falar com ela, não só nós, as meninas, ou mesmo as pessoas que fazem um encontro, ela está sempre disponível. Por mais que ela tá tendo mais conhecimento, tá tendo mais as missões que estão, né, mas assim, sempre ela está disponível, sempre. E ela se deixa usar pelo Espírito Santo, assim, totalmente, né? Então, assim, a gente cresceu muito como pessoa, como mulher, como esposa, como mãe. Então, o projeto trouxe tudo isso, né? E a Paulinha, a gente sempre fala para ela e ela fala, mas ela foi transformadora, assim, sabe? É só a pessoa vivendo para saber como é transformador. E ali a gente aprendeu sobre o amor ordenado, que eu amo, né? Sobre a identidade, e, enfim, é uma experiência muito boa. Toda mulher precisava viver essa experiência. É verdade. Estamos em março. Quando será o próximo encontro das Mulheres com Propósito? Dia 23 de maio. Teremos o encontro. Inclusive, vem pregar para nós a Djanira, que é da Canção Nova, que ela também é maravilhosa, um doce, inteligentíssima também. Estaremos realizando esse encontro na paróquia na paróquia São João Batista, ao lado... Tem um salão lá, né? E a gente vai realizar esse evento lá. Dia 23 de maio será uma tarde, na verdade. Domingo.
a motivação desse encontro será Nossa Senhora. Meu Deus. Nós vamos ter Nossa Senhora como tema desse encontro, vai ser só para ela. A gente falou assim, eu falei, Maio, nossa, isso tá, sabe, bradando no meu coração e eu tenho certeza que vai ser um encontro maravilhoso. Até quem acompanha, todas as mulheres e os homens também que estiverem acompanhando, jovenzinho, não jovenzinho, né, que estiver acompanhando esse podcast, aproveita e já, coloca aí na agenda, fala pra mãe, comunica pra irmã, pra namorada, enfim, pras mulheres da sua vida. E vai ser maravilhoso. Dia 23 de maio, provavelmente a partir das 13 horas da tarde, ao lado da paróquia São João Batista, lá mesmo, né? No Ruge. No Rude Ruge, Ramos, no Ruge. isso. Então vai ser dia 23 de maio e assim, Nossa Senhora, ela tem muito para nos ensinar, é uma escola, né? E desde que eu me consagrei, eu nem comentei, mas depois de muitos anos de caminhada, 15 anos, depois que eu experimentei, né, a Cristo, o Espírito Santo na RCC, eu não tinha nenhuma devoção a Nossa Senhora. Pelo contrário, eu tinha até aversão, sabe? Eu não gostava que vinha falar de Maria e vinha falar, mas ela é uma mulher normal. Mesmo eu com uma caminhada ali, falava, Nossa Senhora é uma mulher normal. Mas na minha maternidade, eu contei isso para a irmã Zélia. Inclusive estarei com ela, se Deus quiser, esse ano, para testemunhar. E tive essa experiência maravilhosa através da irmã Zélia, através do padre Cláudio, do Cal Tedesco, vocês devem conhecer. Sim, sim. Depois que o Cal esteve no programa da irmã, numa madrugada, eu com a minha filha nos braços, olha, ali falando tanto, eles dois ali, uma dupla dinâmica, falando de Maria. Falei, não, gente, quem é essa mulher? Quem é essa que avança como a aurora, temível como o exército? Olha, ali foi um divisor de águas na minha vida e olha que extraordinário. O amor de Nossa Senhora, ela me ganhou e também ela ganhou meu coração em amor para a igreja, porque eu não amava a igreja como a igreja merecia ser amada. A Eucaristia, a adoração, o valor à igreja, aos sacramentos, ao estudo da igreja, a conhecer a igreja, um pouco mais do catecismo. Há tantas riquezas que a Igreja Católica possui. Foi só mesmo se fortalecer depois de também um amor, né, de um encontro com a Virgem Maria. Olha que lindo. Nossa Senhora, ela foi essa... Eu falo que ela é a minha educadora, né? Aquela que minha catequista. Porque depois, olha só o que o amor de Nossa Senhora fez na minha vida. Porque eu não tinha, eu falava, não. Vinha falar de Nossa Senhora pra mim. Lá vem falar de Maria. Meu Deus do céu, aguentar agora. Depois, eu fui entendendo na minha maternidade. Deus falou, um dia você vai ser mãe. E um dia você vai ver. Você vai entender a minha mãe. Um dia você vai ver que você tem muita aversão. E foi aí, diante desse amor de mãe, com a Maria nos braços, numa madrugada, ouvindo o Cal, a irmã Zélia, e depois o padre Cláudio pregando o testemunho dele maravilhoso, que eu falei, não, eu preciso amar mais a Virgem Maria, eu preciso me consagrar à Virgem Maria. E ali foi dando continuidade à minha vida, mas assim, de uma maneira mais profunda. Então, veja como é interessante. A vida de nós, cristãos, católicos, ela sempre tem surpresas. Nós sempre seremos surpreendidos. Gente, sim, até hoje, olha, o ano passado, eu falei hoje para São Rafael, você entra comigo lá naquele podcast. Amigo, porque aonde eu for, você vai junto, viu, São Rafael? Porque São Rafael... Eu aprendi com um irmãozinho que ele eu falo assim, que ele é muito doutor, né, em angelologia, Rafael Brito. Eu aprendi muito com ele sobre a questão dos anjos. E Rafael, ele é mais presente aqui, é o chefe dos anjos da guarda. Veja, depois de tantos anos, aí passei pela experiência com Nossa Senhora e agora com os santos anjos. Glória a Deus. Gente, eu falo, e São Rafael tá aqui. E eu falei pra ele, você vai entrar comigo lá naquele podcast, abençoar aquele podcast daqueles meninos, conduzi-los. E eu tenho certeza, e é outro caminho, e é outra pessoa, eu diria assim, é quem também nos guia nessa caminhada de missão e coisas extraordinárias. Vocês sabiam?
Você já deve ter escutado isso, porque isso a gente também ouve muito na renovação. Quando a gente quer encontrar alguém, a gente pede pro nosso anjo da guarda falar com o anjo da guarda daquela pessoa. E eu aprendi com o Rafael que você faz uma listinha de quem você quer encontrar. Se quiser trazer aqui pro seu podcast, você faz uma listinha em secreto, põe na caixinha de oração da sua casa e entrega para São Rafael. Nossa, e você que fala, eu quero lindo. trazer tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. E eu fiz essa experiência final do ano passado. Eu marquei num papelzinho, eu quero encontrar a irmã Zélia, tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Aí a Canção Nova assim, Paulinha, vem animar um encontro aqui à noite, que a gente precisa de você. Falei, tá bom, beleza. Que dia que é? Tal dia. Qual horário? Tá, tem agenda, beleza, fechou. Aí quando eu fui olhar na programação, quem era que estava na programação? Irmã A Zélia. irmã Zélia. Louvado seja Aí Deus. eu falei, São Rafael, hein? Aí depois eu falei pra ele de novo, deixa eu encontrar ela de novo. Que eu não terminei de contar meu testemunho em particular pra ela, não. Porque eu falei, tava todo mundo no evento lá, e eu falei em alto e bom tom, contei, até gravei isso no meu Instagram. Gravei não, ali filmou pra mim, e aí a gente postou. Aí eu falei da irmã Zélia, falei pra ela, ela ficou surpresa. A irmã Zélia é sensacional. Um dia ela vem, em nome de Jesus. Amém, O podcast vai posse. crescer, vai tomar Tomamos proporção. posse. Toma posse, deixa São Rafael ele conduzir, aqui você vai ver como que vai ser. E aí eu conversando com a irmã, aí falei pro pessoal, falei pra galera. O pessoal tava falando, não, gente, antes dela pregar, né? nem sei como que eu falei. Eu preciso contar esse testemunho. A irmã Zélia olhou pra trás e ela é do fogo. Ela é da autoridade. Onde ela chega, ela põe fogo do Espírito Santo. Aleluia. Aí eu preciso contar esse testemunho. Aí ela ficou assim, tipo, o que que ela vai falar? Aí eu fui contar o testemunho da experiência com Nossa Senhora. Aí ela, pronto, aí ela me agarrou. Aí todo mundo já queria levar. Eu falei, vou te roubar, vou te levar pra casa, porque, gente, ela é fora da caixinha. Ela tinha ali não sei quantas pessoas, ela foi atendendo uma por uma, e ainda assim, quando chegou na minha vez, que eu falo quem sou eu, né? Porque assim, às vezes os irmãos missionários que têm mais visibilidade, eles estão lá, às vezes é para atender o povo, então assim, nem sempre a gente tem acesso. Às vezes é só quando a gente vai tomar um café junto, conversa ali algumas palavras, às vezes, né, fala ali alguma coisa, mas nem sempre a gente tem esse acesso. E aí ela foi na hora, irmã, tô indo embora, ela, vem cá, catou a Maria Clara, minha filha, e abraçou e deu aquele abraço, e eu acho que a Maria já escutava a voz dela ali, eu balançando, não é possível, porque a Maria, mãe, eu chorei, eu queria pegar assim, levá-la para casa, eu queria vê-la de novo, eu quero encontrar, vamos rezar para São Rafael pra gente encontrar de novo. Aí beleza, São Rafael, não satisfeito e não cumprir essa missão, né? Aí São Rafael, falei, São Rafael, de novo, deixa eu encontrar a irmã Zélia, eu preciso terminar de contar pra ela, falar com ela. Pois aí, de novo, agora, acho que foi em janeiro, a Canção Nova. Paulinha, a gente precisa de você aqui, é um encontro o dia inteiro, não vai te empatar, não? Que dia que é, irmã? É tal dia, assim, mas é o dia todinho. Eu falei, amém. Aí quem que vai estar nesse encontro? A irmã Zélia. Nossa. A de Janeira, nada é coincidência. Tudo é providência, Paulinha. Aí eu, meu Deus. E lá a gente tirou foto. Ela, não, quero que você vá lá testemunhar no meu programa, que ela fala com aquela voz forte dela. Mas eu vou, irmã. Então, se Deus quiser, esse ano estarei indo lá para testemunhar. E tudo é graça de Deus. Então, vocês entendem que a nossa vida, ela tá sempre nessa transformação, né? Paulo diz, né? Deixar-vos transformar pelo Espírito Santo, pela graça do Espírito Santo, a vossa mentalidade no Espírito. Então, a gente tá sempre conhecendo pessoas, a gente tá sempre vivendo experiências, sabe? Não é uma coisa que... Por isso que Deus me fez, não para ficar só aqui, mas para ficar ali, para ter... Eu já conheci tantas pessoas, gente. A gente já teve tantas experiências e foi tão bom. Em todas as pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, Padre Antônio Maria, tantas pessoas da Canção Nova, né? Músicos. Gente, de tudo a gente tem experiência. De tudo. Nada é desperdiçado. Tem experiências mais, eu falo assim, mais desafiadoras e tal. Tipo, às vezes você tá ali, um monte de gente, Deus você vai falar. Você vai fazer isso. Eu falo, não, meu Deus do céu, vai. Então, assim, esse ano também Deus tem me colocado a experiências que eu falo, meu Deus, mas
como eu? O senhor vai me colocar lá para falar tal coisa, não sei o que, para fazer tal coisa. Esse ano eu tô estudante de psicologia. Eu comecei a estudar psicologia, parabéns. porque essas meninas falam, você tem que fazer psicologia, você tem que fazer psicologia. Falei, meu Deus, mais uma, o senhor também. E aí, tudo isso, tá vendo? A vida, ela assim, é uma constante. A vida de nós cristãos que amamos, conhecemos o amor ordenado. E eu falo, Romário, Rafa, Eli, todo mundo que tá aqui, você que nos acompanha, o amor ordenado. A Eli falou, a experiência do amor ordenado, gente, ela é extraordinária. E quando a gente vai entendendo esse amor, mas o que é isso, Paulinha? Esse amor ordenado, tanto que você está falando, é a capacidade de entender dentro de nós como que funciona o amor verdadeiro, qual é a ordem dele. Primeiro, o amor consiste em quê? Deus nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Depois, porque Deus nos amou primeiro, nós nos amamos porque Deus nos ama. É um ato de fé. Você se ama porque Deus te ama. Então é um ato de fé. Glória a Deus. E porque Deus te ama, você se ama. Aí, terceiro, você se dá de presente em amor para os outros, para os seus semelhantes. Então, não tem aí barganha, não tem dependência emocional nenhuma que supere essa ordem. Quando a gente vive nessa ordem, feridas são curadas, né? Correntes são quebradas, porque a gente entende o lugar de Deus na nossa vida. Ele é o primordial, ele é a prioridade. É um ato de fé, não é sentimento, não é amor. Eu amo a Deus porque Deus me amou, mas ele me amou. Eu não amo, Padre Paulo Ricardo fala isso. Deus não te ama depois que você saiu do confessionário. Você pecou, você saiu do confessionário, ele te amou. Não. Deus já te amou desde a sua concepção. Ele te escolheu para vir esse mundo. Então, se você errar, entrou no confessionário, e seu amor já vem lá de trás. Então, para as pessoas é isso. Eu preciso confessar porque eu me sinto assim. Não, Deus já te ama. Mas Santa Faustina diz isso. A pessoa pode estar em estado de podridão, com odor do pecado, com cheiro do pecado, né? Aquele odor insuportável de podridão no pecado. Ainda que a pessoa esteja assim, Santa Faustina diz, Deus não vê assim o homem. A ótica de Jesus é diferente da nossa. Então, eu tenho vivido essa experiência do amor de Deus sempre. Eu me surpreendo na minha família, na providência, quando nós estamos nas dificuldades, nas lutas. Eu sou uma missionária independente, eu dependo da missão. Meu esposo trabalha, ele que é o sustento da missão, da vida, aliás, de tudo que a gente precisa, mas a minha missão ela é independente. Mas também eu não me sinto na condição de cobrar cachê para estar onde eu estou, não. Né? Deus ele é muito categórico comigo nesse sentido. Deus não quer me perder. Pelo contrário, Deus só quer me ganhar. Então, ele é muito criterioso comigo nesse sentido. Quando ele me vê ali num caminho de perdição, ele fecha a porta. E eu já chorei muito por causa disso. Mas, Senhor, por que o Senhor fechou essa porta, Senhor? Eu ia fazer isso. Por que o Senhor fechou essa porta? Essa porta era ideal. Não, quem sabe que é ideal para você sou eu, minha filha. Eu não vou te perder. Para corrupção? Não vou te perder. Que lindo. Gente, corrupção tem em todo lugar, mas Deus não quer nos perder para isso. Então, a minha missão, ela vive tudo que eu faço, música, estrutura, gravação, qualquer coisa, é Deus na graça, na providência, e Deus vai inspirando, mas eu me perder desse Deus, foi muito caro o preço que ele pagou. E outra coisa, eu sempre falo, do buraco que Deus me tirou, da vala que ele me tirou, do abismo que ele me tirou, ninguém mais poderia ter me tirado. Eu não vou, digamos assim, decepcionar esse Deus que todo dia me ama, com as minhas misérias, com os meus pecados. Eu não posso mais decepcionar. Então, se Deus falar assim, filha, tem 1000 pessoas para você pregar. Meu pai, mas eu não sei pregar como tal pessoa. Filha, fala do meu amor. Só isso. Filha, fala o que você sabe, fala o que você viveu como experiência. Claro, a gente tem que preparar, tem que estudar, mas às vezes a gente se compara, porque é inevitável, às vezes,
a gente olhar, né, para o outro e falar, meu Deus, que lindo a missão de tal. É tão lindo, é mesmo, ter irmãos tão maravilhosos, sofrendo na pele dores e pregando, né, as suas dores. Mas, e Deus tem confiado isso, então vamos lá e vamos entregar o que... E o amor. Esses dias eu falei isso para o pessoal lá fui em Guarulhos numa missão, e eu falei, gente, se eu não amar vocês, minha missão não tem sentido. Aleluia. Então, se eu tô aqui, eu tô amando vocês. Eu tô aqui gratuitamente. Eu tive uma semana de missão muito linda, de várias missões. Foi para jovem, foi vigília de madrugada com jovem, foi para casal, foi para as mulheres. Então, o que eu entendi? Que Deus, ele me quer para a igreja. E essa experiência, ela é profunda, eu aprendo muito, mas assim, tocar nas ovelhas, amar as ovelhas, isso é que é importante. Se não tiver amor, não vale. É isso. É lindo, né? Eu só falando aqui, gente. Tem alguma pergunta? Olha lá a pergunta dele. Deixa... A gente, no dia de amanhã, vai ser o Domingo de Ramos, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal de casa, né? Esse podcast hoje, a gravação é um sábado, um dia antes do Domingo de Ramos, né? A Semana Santa, a gente sabe que a gente vai a uma semana diferente para nós católicos. Então fala para as mulheres, para os jovens, para os homens, né? Para aproveitar essa semana maravilhosa que o Senhor está preparando para nós. Novamente vou eu falar do amor ordenado, né? Eu não consigo falar se não for isso, porque de tal modo Deus amou tanto o mundo que ele nos deu o seu filho para que nós não fôssemos condenados, mas tivéssemos vida. Você tem vida e você pode encontrar essa vida. E assim me veio agora de falar para você, levanta do teu sofá, levanta da tua cama, levanta, se posicione e vai viver essa Semana Santa. Vai alcançar Jesus, seja numa capelinha simples, na igreja que você quiser, mas faça essa experiência da semana maior, do amor de Deus. Em cada Santa Missa ali, na verdade assim, a missa começa na sexta e vai concluir-se, né, são três dias, mas na verdade é né? Então, assim, viva essa Semana Santa de maneira única, faça essa experiência do amor ordenado, esse amor que derramou-se em sangue por você. Você é preciosa. Você é homem, você também é precioso. Você é jovem, você também é precioso para Deus. Ele pagou um alto preço por você. Não deixe que ninguém fale para você quem você é. Terezinha dizia, eu sou o que Deus pensa de mim, você é o que Deus sabe quem você é. Deus te amou muito com um amor de sangue. Então vá viver essa experiência e que através dessa experiência, tenho certeza, você não será mais a mesma pessoa. Eu falei aqui de várias experiências que eu ainda estou vivendo e que Deus ainda... na sua vida não vai ser diferente, porque você ainda vai se surpreender e muito com Deus, né? E essa experiência da Semana Santa é para isso, para que nós possamos encontrar esse amor que não cansa de nós, que não cansa de nos buscar. Eu escutei algo hoje muito forte. Quem criou o GPS foi inspirado por Deus. Por quê? Porque, por exemplo, por mais que você pegue o GPS e fale, eu quero chegar no podcast da santidade na rua tal, no número tal. Só que aí, às vezes, a teimosia leva você a pegar outros atalhos. Só que o GPS faz o quê? Ele desliga e fala, vai por aí então, já que você não tá me ouvindo, vai na fé que eu vou desligar aqui. O GPS desliga? Não. Ele não desliga. O que ele faz? Ele continua ligado, te mostrando alternativas. Deus faz exatamente assim com a gente. E te digo mais, esse podcast é uma alternativa para você voltar para Deus nessa Semana Santa. Amém, amém, amém. Paulinha, Eli, a gente quer agradecer a participação de vocês aqui no nosso podcast. Paulinha, é nítido ver esse sentimento de pertença da Eli, das meninas com você. É tão difícil hoje a gente começar um projeto na igreja e ter pessoas que vista a camisa, né? Que possa se doar e se entregar pela obra. Você é só apenas um instrumento, a liderança, mas o mais bonito é ver essa maternidade espiritual que você
exerce com elas, né? E é recíproco, você aprende com ela e ela aprende com você. Isso é muito, muito belo. E como você falou dessa devoção, esse amor pela Virgem Maria, para a gente encerrar nosso podcast, agora eu não lembro o nome da música, né? Mas aquela Nossa Senhora Virgem do Silêncio, que você possa cantar e depois conduzir um momento de oração para nós, por favor. Amém, 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 amém. Uhum. Sei que tom que ele vai tocar, mas se você tocar num dó, já me ajuda. Nossa Senhora Virgem do Silêncio, quero sempre te amar, deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Nossa Senhora Virgem do Silêncio, quero sempre te amar, deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Lágrimas de sangue nos teus olhos, estigma e martírio da alma. Mãezinha, minha vida, pra igreja quero consumir, quero estar ao teu lado na cruz, sofrendo as dores de Jesus, e dizer que na loucura da cruz vou seguir, e dizer que na loucura da cruz vou seguir. E nós pedimos, Mãe, que nos dê a graça de sermos fiéis como a Senhora foi. Mesmo nesse caminho de dor, nesse caminho que era difícil para a Senhora, como para tantas mulheres é difícil carregar as suas cruzes, carregar as suas dores, tantas cruzes em enfermidades, em desprezo, em rejeição. Tantos de nós também, não somente as mulheres, mas os homens também. A depressão, as dores adversas que cada homem, cada mulher carrega em sua humanidade, Nossa Senhora. Mas a Senhora é aquela que nos enche de esperança, porque a Senhora foi aquela que acompanhou Jesus neste caminho de cruz. Portanto, nós entendemos que a Senhora também está acompanhando cada filho e filha na sua trajetória, no seu caminho de cruz. E nós pedimos, Mãe, que a Senhora se revele ao coração de todos aqueles que estão nos acompanhando nesse podcast. Que nenhum deles fique sem o seu consolo maternal. Que todos os homens e as mulheres, que todos aqueles que têm carregado as suas cruzes, que eles sintam esse consolo como a Senhora, pelo olhar de amor que a Senhora, assim como a Senhora teve para com seu filho Jesus, até a morte de cruz, que a Senhora esteve lá aos pés da cruz do teu filho Jesus. Nós também queremos te pedir, Nossa Senhora, que a Senhora olhe para todos estes, aqueles principalmente que são esquecidos, aqueles que são rejeitados. Nós pedimos, Nossa Senhora, vem ganhar todos esses filhinhos, essas filhinhas, ao coração do teu filho Jesus, e sejam gerados novamente para esse teu filho Jesus, para esse caminho de salvação, porque nós sabemos, Nossa Senhora, aqui não é o lugar final para nós, a eternidade nos espera, há um lugar para cada filho e filha, e é justamente por isso que nós vamos viver essa Semana Santa, para dar um passo na fé, um passo até a eternidade.
até que ele venha. Por isso nós estamos aqui te pedindo, mãe, não esqueça de nenhum desses teus filhos. Volta o teu olhar de mãe misericordiosa, teu olhar doce, com tua voz doce, que ganhou meu coração, possa ganhar também o coração de tantos filhos espalhados pelo mundo inteiro, que se sentem completamente desamparados, sem afeto, sem amor, e que a senhora empurre-os, porque a senhora é aquela que simplesmente não retém nada para si, mas a senhora empurra todos para o seu filho Jesus. A senhora leva, melhor dizendo, todos para o teu filho Jesus. A senhora ganha-os para o teu filho Jesus. Por isso, mãezinha, nós te agradecemos, porque nós já cremos que a senhora está, sim, fazendo com que todos eles se sintam amados nesse momento, nesse domingo, né? Vai apresentar-se no domingo esse programa, que é o Domingo de Ramos, começando aqui a Semana Santa, esse domingo maravilhoso, onde nós aclamamos, mas também ali muitos que aclamaram foram os mesmos que crucificaram. Que o nosso coração se volte completamente para esse Jesus que tanto nos ama e que tantas vezes nós o rejeitamos. Que a senhora nos ajude, nos ensine, nossa mãe, nossa educadora, a mãe que nos ama e que nos gera para esse caminho de salvação. Bendita sejas tu, mãezinha, bendita seja a Senhora, mãe de Jesus e mãe da igreja. Amém. Amém. Viva Nossa Senhora! Viva! E você, meu irmão, um recado importante. A partir do mês de abril, o Resenha da Santidade vai ter 2 encontros. Ao invés da gente fazer a gravação e ser colocado no último domingo do mês, vai ser toda quinta-feira. Na segunda quinta-feira do mês e na última quinta-feira do mês. Então, se um resenha é bom, 2 resenhas é melhor ainda. Não é, Rafinha? É isso aí. Então você não pode perder. Logo mais nas redes sociais, no Instagram, estaremos divulgando. Teremos a presença do Diego Narciso e da Marilene Romão no próximo podcast. E também o Felipe Reis e o Thiago Pessoni falando do Ministério de Pregação. Mas no mês de maio, mês de Nossa Senhora, nós vamos trazer um sacerdote top da galáxia. E também nós vamos trazer um outro sacerdote falando do dízimo, povo de Deus. É importante contribuir para a igreja, não é, Rafinha? Com certeza. Então, louvado seja Deus pela sua vida. Deus te abençoe, Paulinha. Deus te abençoe, Eli. Amém. E uma feliz Semana Santa. Uma feliz Semana Santa. Que Jesus ressuscitado possa tocar vossos corações. Esse foi o podcast, episódio número 2. Beijo do Mariuzão. Nós, grande abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau. Até mês que vem. Tchau, tchau.